Aquietar o nosso espírito para a gente conseguir ouvir, não é o que a Arua quer falar com a gente. Olha só, as escrituras dizem o seguinte, amados meus, Isaías 10:1, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem aos órfãos. Mas que fareis, vós outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? E a quem recorrereis para obter socorro? E de onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele ainda continua estendida. Queridos, existe uma frase maravilhosa de Martin Luther King, não é? Eu estive lá justamente na congregação dele em Atlanta, não sei se eu fui lá receber uma unção de lutar pelo dever, na verdade. Ele diz o seguinte: é nosso dever moral e obrigação desobedecer uma lei justa, não é? Queridos, por que a pergunta do ouvinte me foi feita dessa maneira? Porque Romanos 13:4 diz o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e receberá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro do Eterno para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Queridos, eu queria só lembrar vocês sabem como é que Shaul HaShaliach morreu? Não? Decapitado, queridos. Ele foi decapitado pelo Império Romano, não é? Evidente que ele viu que o que ele falou, amados, aí... Queridos, ele mesmo morreu decapitado. Eu prefiro até o texto de Kefa, não é? Por isso que eu acredito que se você não interpretar as cartas como sendo cartas, não sendo assim diz o Eterno, assim diz o Senhor, como é a palavra que é trazida a cada profeta. Queridos, aqui, Shaul HaShaliach, muitos momentos o apóstolo Paulo vai dizer que ele está falando como homem, queridos. Muitas vezes ele vai dizer que ele está dando a opinião dele. Você acha que se ele tivesse, não é, numa condição, e aliás foi em Roma mesmo, não é? Se ele tivesse numa condição como ele, que foi morto injustamente pela espada, não é? Ele iria escrever um texto como esse, queridos? Queridos, ao longo da nossa história, nós somos aperfeiçoados. Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, não é diferente de mim e de você. Ele jamais escreveu esse texto para ir contra outros textos das Escrituras que diz justamente o contrário, não é? Vai dizer justamente o contrário, vai dizer: constituíram príncipes que não procederam de mim, e aqui a lei que foram feitas, que o Eterno está dizendo, ai dos que decretam, que escrevem, que redigem leis injustas, meus queridos, não é? Esse é o grande problema de interpretar uma carta como palavra profética. Vocês entendem? Há muita palavra profética nas cartas, mas há muita opinião do profeta nas cartas. Queridos, quando eu digo assim diz o Senhor, eu não estou falando por mim. Aquela palavra não vai voltar atrás. Mas quando a CEL emite a sua própria opinião, ela pode sim ser questionada na opinião que ela está dando. Há ocasiões que eu falo, vamos fazer isso? E as pessoas vêm e falam, não, CEL, não é melhor assim? Eu vou analisar. Eu vou analisar aquilo que está sendo dito. Ou seja, aquela emissão é uma emissão da minha vontade, da minha opinião, do meu raciocínio lógico. Shaul HaShaliach escreveu isso daqui com seu raciocínio lógico, queridos. Os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal, não é? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e receberá o louvor dela. Queridos, quanta gente está fazendo bem, está recebendo prisão, calúnia, difamação, processo sem fim, queridos. O próprio Shaul HaShaliach, ele mesmo fala, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, não é? Só fui assistido mesmo pelo Espírito do Santo, pela Ruach HaKodesh. Isaías, Yeshayahu 1:21 diz o seguinte, como se fez prostituta a cidade infiel?
ela que estava cheia de justiça, e nela habitava então a retidão, mas agora só homicidas. Tua prata se tornou em escórias, teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrão. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defende o direito do órfão, não se chega perante ele a causa da viúva. Portanto, assim diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos, poderoso de Israel: eu tomarei satisfação dos meus adversários e vou me vingar dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das suas escórias, eu tirarei todo o metal impuro e vou restituir juízes como eram na antiguidade, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão então de cidade justa e cidade fiel. O que o Eterno está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo aqui que a liderança, que não tem nada a ver, né, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, de modo nenhum, queridos. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e o Eterno vai fazer renovar tudo aquilo que passou, não é? Ishaiarro 3,12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, o que te guiam te enganam, te destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor dispõe para pleitear a causa e julgar os povos. O Eterno entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. Pois sois o que consomem essa vinha, o que roubam pobre, que está na vossa casa, que há convosco que esmagais o meu povo e moei a face dos pobres, diz o Eterno Senhor dos Exércitos. Queridos, ele está vendo o que essa liderança está fazendo. O dia deles vai chegar com muita velocidade, o dia deles vai chegar. Então, o que haveremos nós de fazer com leis injustas? Vamos lá, queridos, olha só. Nós vamos tratar de 3 leis que estão tramitando aí e que nós vemos a evolução delas, não é? Nós vemos a questão do casamento homossexual, nós vemos a questão da eutanásia, de você poder ter o direito de matar alguém quando essa pessoa está em situação de gravidade para falecimento, em sofrimento, para morte. E nós vemos a questão do aborto. As 3 leis tramitam sempre juntas, porque elas envolvem claramente o controle de natalidade no país, não é? Então, no casamento homossexual não há crescimento de natalidade e ainda os homossexuais adotam crianças. Então, além de tudo, nós diminuímos a proporção da nação que vai crescer e, além de tudo, temos um problema de solução social, não é? É assim que é visto, não é? Na eutanásia também se mata a pessoa enferma, na maior parte das vezes idosos, não é? Nós vimos aí recentemente uma enfermeira que praticava eutanásia, não é? Então não sabemos quantas pessoas de fato ela matou, mas segundo ela, até uma das gravações que ela está matando um paciente, ela fala, olha, morreu igual um passarinho, não é? Então talvez também pensasse se estivesse fazendo algum bem, algum benefício por alguém que está sofrendo. E a terceira condição, na verdade, que é o aborto, ou seja, o direito de se assassinar uma criança no ventre, porque diz que a criança no ventre não é uma criança, é um feto, ou seja, não tem alma, não é? Não sei de onde tiraram isso, mas enfim. Queridos, eu quero que vocês compreendam que as leis injustas, elas vão ocorrer até o ponto de nós sermos obrigados, hipoteticamente, a usar uma marca aí digital, não é? Para sermos identificados. E nós sabemos, todos nós sabemos que nós não vamos poder receber essa marca, não é? Mas as leis têm vindo cada vez mais forte no sentido do quê? De vacinas, não é? Por exemplo, você não toma vacina, não dá vacina para os seus filhos, você não pode fazer uma série de coisas hoje no país, se você não tem essa vacina dada às crianças, até no seu âmbito de trabalho. Você não pode, inclusive, executar e exercer algumas coisas. Então, nós já temos algumas situações bastante complexas dentro desse contexto que nós vivemos atualmente, não é? Os seres humanos são confiantes, não é, queridos? Então, vamos supor, o governo diz que vai dar uma vacina, evidentemente todo mundo vai tomar a vacina, não é? O que as pessoas entendem? Que o governo quer o bem.
Eles estão fazendo aquilo pelo bem da população. Então, vai ter um novo sistema de identificação agora. Todas as RG, assim como os passaportes atualmente são, todas as RGs vão ter um chip de identificação. Então, vai passar ali uma máquina e vai poder escanear toda a vida da pessoa, vai estar identificada dentro daquele chip, não é? Assim como hoje você tem o chip do seu celular, que não está lá dentro todas as informações, os seus contatos ficam armazenados no chip, não é assim? Assim vai estar tudo armazenado no chip que está dentro da carteira, a nova carteira que vai ter, pelo que eu entendi, todo mundo vai ter que renovar a carteira RG, Registro Geral, que nós temos junto ao nosso país, não é? Então, amados, o fato é que algumas coisas, algumas regras, elas, por exemplo, elas vêm como lei, mas elas não podem se tornar obrigatórias na nossa vida. Eu não vou praticar o aborto, eu não vou praticar a eutanásia, e eu não vou, pode estar instituído em lei, não é? Eu não vou praticar o casamento homossexual, eu não vou outorgar isso, não é? Pode estar em lei, eu não tenho obrigatoriedade de cumprir isso. Ah, Céu, mas existe a lei da homofobia. Não tem problema, eu não estou infringindo a lei da homofobia. Nós tivemos um probleminha na rádio, mas eu quero concluir essa mensagem com vocês. Então, queridos, o que importa de fato é que nada nesse mundo pode nos obrigar a irmos contra aquilo que o Eterno deseja. De vez de nós sermos militantes contra alguém, alguma coisa, alguma lei ou o que quer que seja, em vez de nós militarmos contra esse tipo de situação, nós devemos sim lutar pelo que é correto, lutar pelo bem, lutar pela palavra, queridos, entende? Nosso chamado não é para lutarmos contra pessoas, contra vidas, contra circunstâncias. O nosso chamado é para nós representarmos o reino do nosso Pai e a sua justiça. Isso é muito importante, eu vejo que há uma grande dificuldade na compreensão disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, tudo bem? Olha só, qual é o meu propósito, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas aí colocando acerca da militância, vamos supor, contra o aborto, uma militância contra o casamento homossexual, uma militância contra a não maioridade penal, a não minoridade penal, ou o que quer que seja. Meus queridos, todas essas coisas, elas não vão ser praticadas por pessoas que tiverem nascido de novo, ainda que a lei seja instituída. Amados, esse mundo, eu sei que é difícil você ouvir isso, esse mundo tenebroso tem um príncipe, queridos. E o príncipe deste mundo, ele vai exercer o seu direito legal como ele tem feito desde as tábuas sumérias, não é? Desde todas as coisas que nós compreendemos que foi exercida, foi controlada, foi colocada como prática entre as nações, queridos. Queridos, na Rússia houve um período onde era proibido o casamento, amados, foi proibido a constituição familiar. Não é? Isso trouxe uma situação onde o país simplesmente naufragou, queridos. O país, a nação naufragou. Então, Céu, o que eu vou dizer? Olá, para liberar a maconha, vai liberar o uso da cannabis, assim como o cigarro está liberado. Queridos, esse não é o problema central das nossas vidas. Nós devemos nos dedicar a pregar as boas novas. Uma pessoa que ouviu as boas novas, ela não vai entrar na prática de uso de entorpecentes, queridos. Será que é possível compreender o que nós podemos mudar? Nós podemos mudar, queridos, no varejo. Enquanto a lei vai ser exercida e executada no atacado, queridos. Queridos, não adianta querer golpear a lei, amados. Não adianta querer golpear a função social. Não adianta querer levantar um brado em relação a isso. Eu acredito, há pessoas de valor que eu vejo, por exemplo, o trabalho que Martin Luther King fez. Eu sou fã de carteirinha, vamos dizer assim, das atividades de Martin Luther King. A ação dele levou uma reação de mudança. Mas, amados, você e eu, vamos conversar aqui nós dois. Você honestamente acredita que não existe racismo nos Estados Unidos? Você acredita que não existe racismo no nosso país?
Queridos, sabe o que eu tenho maior temor em todo o contexto que nós temos vivido? É entrarmos numa hipocrisia sem tamanho. Nós entrarmos num contexto onde, claro, queridos, entendam, eu mesmo fiz aí parte, juntamente com o Renato, com relação a leis de defesa da criança e do adolescente, há necessidade das leis serem feitas, mas eu quero dizer a vocês, queridos, a maior parte das leis que são executadas não são a favor da população, meus queridos. Não são a favor do necessitado, do pobre, da viúva, daquele que realmente precisa de que essas leis fossem condicionadas, queridos. Olhe um pouquinho o que está acontecendo em relação à aposentadoria. Antes você se aposentava numa época, ou depois numa outra época, depois... Queridos, é importante vocês compreenderem que essas leis não vão favorecer as pessoas. Elas estão sendo executadas para favorecer um sistema, esse sistema no qual nós estamos inseridos. Então, assim, eu gostaria que você compreendesse que, é claro, há pessoas que preferem pegar uma faixa e militar ali na Avenida Paulista aqui em São Paulo, ou então lá não sei aonde em Minas, ou então não sei aonde no Espírito Santo, lá em Goiânia, lá em Brasília. Queridos, eu realmente, honestamente, eu respeito as opções e a vontade política de qualquer pessoa, mas eu não acredito que a política pode mudar nada nessa nação, queridos. Eu não acredito. Eu sei do que eu estou dizendo para vocês. Então, amados, o dia que instituírem uma lei onde nós teremos todos de usar para poder vender, comprar ou fazer qualquer coisa, um programa, uma tatuagem autenticadora, uma pílula autenticadora, uma tatuagem digital, queridos, o contexto nosso, amados, é simplesmente, esse é o tipo da lei que não me serve, não me cabe. É o tipo da coisa do qual eu não posso fazer parte. Entende, queridos? Assim como a gente vê na China, por exemplo, passou por esse período de obrigatoriedade do filho único, quantas crianças assassinadas, milhares de crianças assassinadas. Amados, eu não posso fazer parte de um sistema onde o assassinato seja uma prática. Eu não posso fazer parte de um sistema onde, para que eu possa viver nele, eu tenha de sacrificar minha vida com o eterno. Eu espero que vocês tenham entendido o meu recado, não é, queridos? As leis, amados, elas precisam ser confrontadas com aquilo que nós cremos e jamais elas podem sobrepor a ética. Eu espero que você tenha forças para resistir a tudo que vem por aí. Em nome de Yeshua HaMashiach.